Bem-vindos ao canal 525. Bem-vindas à TV Minuano. Começa a edição semanal do programa Resumindo, que vai tratar dos desvios da política, das incertezas na economia, da má aplicação do dinheiro recolhido na forma de impostos, dos descaminhos dos partidos políticos. Em torno desses assuntos surgem muitas perguntas. Costuma-se dizer que o Estado brasileiro, o poder público brasileiro, é inchado, perdulário, ineficiente, incluindo União, governos estaduais, governos municipais. Isso é verdade? Na definição de candidaturas ao governo do Rio Grande do Sul, já tivemos alguma vez tantas reviravoltas como no cenário atual? O que a população ganhará? Quem terá mais força para dar a última palavra sobre redução de penas para presos políticos ou uma possível anistia? O Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal? Como terminará o debate sobre redução da jornada semanal de trabalho para 5 dias, com 2 dias de folga? Não para de crescer a venda de carros chineses no Brasil. Quais serão as reações dos concorrentes? Perguntas que serão respondidas pelo jornalista Eduardo Liães e pelo advogado e escritor Eduardo Krause. Antes, a opinião do programa. Quem quiser localizar as causas da descrença nos partidos políticos brasileiros precisa usar uma máquina de calcular e somar. Foi o que eu fiz. Desde a redemocratização do país, redemocratização iniciada com a Constituição de 1946, o Brasil teve 100 partidos políticos criados. Muitos foram extintos, outros foram incorporados. Entre 1946 e 1965, isto é, do período democrático instituído até o início do regime militar, existiram 13 partidos políticos. Durante o regime militar, de 65 a 79, houve a redução para 2 partidos. Mas a partir da reforma partidária de 1979 e a redemocratização, na sequência, houve uma explosão de novos partidos. A população acompanhou a corrida de lideranças em busca do fundo partidário e do fundo eleitoral. 1,5 bilhão de reais por ano para o fundo partidário. Para quê? Para sustentar os partidos. Aluguel, carro, despesas com os funcionários, com uma prestação de contas pífia. E mais 5 bilhões do fundo eleitoral distribuídos a cada 2 anos a todos os partidos quando ocorrem eleições. Mais 25 partidos estão na lista para obter registro na Justiça Eleitoral e fazer parte desta boquinha. Assim caminham os partidos políticos no Brasil. Mal, muito mal, porque os seus líderes cuidam de interesses pessoais e nunca do interesse público. No estúdio, o advogado e escritor Eduardo Batalha Krause e o jornalista Eduardo Liães. Vamos conversar sobre os assuntos polêmicos e comecei um assunto polêmico, a existência desde 1946 de 100 partidos registrados e que funcionaram e 30 continuam funcionando. Vejam que durante o período de 1946 a 65, funcionaram 13 partidos. De 65 a 79, 2 partidos. Portanto, no total aí temos 15. E
de 1979 a 2026, em 47 anos, o surgimento de 85 partidos políticos. Krause, seja bem-vindo. Meus cumprimentos a todos, a ti, ao Eduardo. É uma verdadeira salada de frutas. Tu estava colocando esse assunto inicial e eu estava me dando conta, a paixão nacional é o futebol. A primeira divisão do Campeonato Brasileiro tem 20 e poucos times. E 20 e poucos times para 27 estados, que é o que todo mundo diz, é o que para os nossos finais de semana, é o jogo de futebol e a paixão do futebol. Nada mais é do que um grupo de pessoas que têm um carinho por um time de futebol, se associam, acompanham aquele time, brigam por ele, discutem, querem demitir o treinador, querem terminar com o juiz que é ladrão, mas eles estão aí. Nós, em menos tempo, em 80 e poucos anos, tivemos 100 partidos políticos que são uma salada de fruta, que não são paixão nacional, que não tem mais ideologia. O partido político nasceu para que algumas pessoas que pensam a mesma coisa fossem fazer um projeto para o seu estado, para o seu país, para construir algum caminho novo e algum caminho melhor. Se a gente não tem partido político porque não tem ideologia, nós não temos o que construir para frente. Só essa salada que a gente está vendo aí, que cada governo que assume tem 10, 12, 15, 20 partidos políticos cujos representantes não sabem nem a ideologia e o que pensa o próprio partido. Eduardo Liães, seja bem-vindo. Você acompanha, o seu dia a dia é percorrer Assembleia Legislativa, Palácio Piratini, sede dos partidos, convive com esta salada de frutas. Sua avaliação sobre a existência de 100 partidos, a existência atual de 30, mas o fato de terem desaparecido outros 70, deixaram o que para nós? Armando, obrigado pelo convite. Estar aqui contigo, com o Eduardo Krause. É impressionante a criatividade, né? Porque tem 100 siglas diferentes, né? Eles conseguem criar siglas para todo gosto. Olha, Armando, esses 70 que se foram, deixaram muito pouca contribuição para a história política do país. E pegando o gancho do Krause, o ex-deputado falecido Ulisses Guimarães sempre dizia que partido de futebol as pessoas trocam, mas time não. Time a pessoa começa torcendo para um e vai até o fim da vida com aquele. É fiel ao time. Vamos ver o que aconteceu na história dos partidos nos Estados Unidos. O Partido Democrata surgiu em 1828 e o Partido Republicano em 1854. É o mesmo Partido Democrata lá da fundação, persiste até hoje. E o Republicano é o mesmo Partido Republicano. E eles são... A população conhece o programa, conhece a fidelidade de seus líderes ao programa. Nunca se viu o Partido Republicano entrar numa gestão dos democratas, os democratas numa gestão dos republicanos, referindo à presidência da República. E lá não existe o centrão. O centrão o centrão é necessário. Não, o centrão é necessário para atender os interesses pessoais de alguns líderes que sempre estão no governo. Estão ou não estão, Liães? Sempre. Krause. Sempre. Eu estava te ouvindo aqui, nós temos um partido, e eu não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, até porque eu sou filiado a esse partido. Nós temos um partido depois do bipartidarismo que existe há 60 anos, que é o MDB. E na época do bipartidarismo, o MDB foi construído junto com a Arena de outro lado. A Arena mudou 10 vezes de nome, com a ideia de se fortalecer, hoje é PP, e de lá para cá surgiu toda essa leva de partidos. O partido político, que era o que eu tinha dito antes, ele só tinha um sentido: eu vou governar o meu estado, vou governar o meu país, eu quero aplicar as ideias do meu partido para a democracia,
para serviços públicos, para a saúde, para a educação. Para isso que serve o partido político, como o Veleiros do Sul propugna o esporte de vela, como União propugna o esporte de natação, de diversas atividades. Um partido político tem esse sentido. Se nós só temos um partido com 60 anos e todos os outros partidos, essa mistura que está aí, nós não sabemos para onde nós estamos indo. Essa é a questão que tem que ser discutida, como ainda se permite, a lei permite, que na pré-legislatura, e eu acho que o Eduardo acompanha bastante isso, tu pode mudar a tal da janela, tu pode mudar de um lado para o outro, da esquerda para a direita, do meio para o centro, sem nenhuma vergonha na cara. Eu hoje, um determinado parlamentar que era, agora com os partidos recentes aí, que era do PR ou do PL, ele passou para o PDT, a filosofia completamente diferente, mas ele não leu nenhuma nem outra, então não faz diferença. É isso que está acontecendo. O que também deprecia os partidos é que eles não têm uma formulação nacional, pensamento, um programa. Em cada estado é uma república independente. Então, estão no governo de X num estado, no governo de Y no outro estado. Não há coerência absoluta, nenhuma. Existe o exercício absoluto do interesse pessoal. Onde é que eu vou ter mais vantagens? É isso, Liense? Infelizmente é verdade, Armando. Onde é que eu vou conseguir me reeleger? Os cálculos, as mudanças de partidos levaram em conta isso. Mas voltando à questão dos partidos antigos, tem um país pequeno aqui, vizinho, Uruguai, Partido Colorado e o Partido Nacional, que é mais conhecido como Blanco, são partidos também no final do século XIX. Sim. Partidos muito antigos, de um país pequeno, que estão se revezam no poder. Agora, nesse momento, eles não estão, está a Frente Ampla, que é uma coligação de esquerda, mas eles se mantêm e estão vivos lá. E o mesmo se diz pode-se dizer, da Argentina. Partidos que surgiram no final da década de 19 e que persistem. O mais novo lá com força é o peronismo, que surgiu em 46, persiste. Mas o Brasil é uma situação completamente anômala e que leva à depreciação, à descrença, porque é perceptível, quem não percebe o interesse pessoal se sobrepondo ao interesse público? Quem não percebe? Essa é a grande discussão, né? Porque a política é para se buscar e se praticar o bem comum. Nós fazemos política, todos nós, sem exceção, mesmo aquele que diz que não faz política, ele pratica política quando sai de casa, quando ele atende alguém, quando ele resolve um problema. A política no frigir dos ovos, na atividade pública, ela tem um sentido para fazer o bem comum. E para eu fazer o bem comum, o meu grupo político quer praticar tais projetos. Como é que eu vou praticar tais projetos se o meu grupo político tem 20 partidos políticos, cada um pensando de uma maneira, um cuidando dos transportes, outro da saúde, outro da educação, se nós não conversamos entre nós? A questão da americana, tu tem duas pernas fortes que são dois partidos fortes. Eles não estão discutindo privatização ou não. Eles têm um rumo. Nós não temos rumo nenhum. Em relação ao MDB, cabe destacar. O MDB surgiu com o fim do bipartido. Não, na verdade foi sequência do bipartidarismo, né? Com a extinção dos partidos. Surgiu em 65, exatamente. Quando houve a abolição, passaram a borracha por cima dos partidos que tinham sido criados em 46. Mas durante todo esse período, os caciques nacionais não deram chance ao Rio Grande do Sul. O único período, e foi um período curto, em que deram a presidência ao senador José Fogaça, tempo brevíssimo, ano de 1993, de resto é aquele comando viciado, um comando
completamente desvinculado dos verdadeiros sentidos que devem, fundamentos que devem conduzir um partido. O MDB teve candidato com Ulisses Guimarães na eleição presidencial de 89, com Orestes Quércia em 1994, e só veio a ter novamente candidatura com a Simone Tebet na última eleição. Que por conveniência trocou de partido de um lado para o outro, não ficou nem ruborizado. Simone Tebet, é uma figura ridícula, porque no primeiro turno da última eleição presidencial, ela atacou furiosamente o candidato Lula, disse horrores, está tudo registrado nos jornais, nas entrevistas, televisão, em rádio. No dia seguinte, quando se iniciou a campanha, ela se apresentou como voluntária número 1, queria liderar a campanha de Lula para o segundo turno. Ganhou como prêmio de consolação o Ministério do Planejamento, não planejou absolutamente nada, ficou debaixo da asa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não pitou nada. E quando viu que o barco começou a balançar, ela saltou para o PSB, virou agora socialista. Então, ela é uma expressão, um exemplo, um modelo da incoerência. E trocou de estado para concorrer ao Senado. Deixou o Mato Grosso e foi para São Paulo. E ela teve escola, porque o pai dela, o Ramos Tebet, foi um senador muito coerente, estava na primeira linha entre os políticos da época em que ele exerceu o mandato, os políticos sérios, políticos consequentes. Foi presidente do Senado. Foi. Era um homem que tinha um currículo interessante. Bom, esses desmandos todos, essa embrulhada toda, essa salada de fruta, levou e continua levando o país a uma circunstância em que costuma-se dizer que o poder público brasileiro é inchado, é perdulário, é ineficiente, incluindo desde o governo federal, governos estaduais e municípios. Inchado, perdulário e ineficiente. Isso é verdade, Krause? É muita verdade. Eu não vou perder essa oportunidade de dizer para quem está nos assistindo aí, e eu não vou puxar lenha para ninguém, nem a brasa para ninguém. Nós estamos num período aqui no Estado que nós teremos que escolher quem vai governar o nosso Estado. Então eu gostaria que vocês examinassem bem quem vai governar, e é uma escolha pessoal de cada um, porque o Estado do Rio Grande do Sul, diferente da União, ele inicia o ano que vem equilibrado. Está nas nossas mãos manter ele equilibrado ou manter ele desequilibrado. Não tem mais o que privatizar, não tem mais o que consertar, só tem que gerir e gerar receita nova. O que os candidatos que estão aí estão propondo é o que eles estão propondo que nós temos que apostar. E isso é um grande desafio, porque o Estado historicamente foi perdulário, historicamente gastou mais do que arrecadava, e agora ele está um pouco equilibrado, que vai permitir a gente crescer um pouco mais, diferentemente da União, que está tão desequilibrado e as contas estão tão ruins que eu não sei se em 2 anos quem chegar lá vai conseguir ajeitar a casa. E na definição de candidaturas ao governo do Rio Grande do Sul, pergunto, já tivemos alguma vez tantas reviravoltas como no cenário atual? E o que a população ganhará com isso, Eduardo Liense? A população, a impressão que eu tenho, Armando, que ainda está um pouco desligada da eleição. A população até desconhece os candidatos. Eu me foquei mais na pesquisa Quércia, que eu acho a mais séria, e fiquei assim, a gente fica surpreso com os números, né? O desconhecimento das pessoas, dos partidos, quem apoia o determinado candidato, o desconhecimento dos candidatos também. E eu vejo um cenário eleitoral ainda
nebuloso ainda. Acredito que a coisa vai começar a se definir quando começar a campanha eleitoral no rádio e na televisão, que é lá no final de agosto. Mas esse furacão que passou por vários partidos, que modificou o cenário, o PT não vai ter candidato à cabeça de chapa, um candidato que teria a possibilidade, um partido que teria a possibilidade, um partido forte, o PSD, não vai ter candidato, a troca de partido do governador. Esse cenário evidenciou uma turbulência, Krause, que nunca vimos em outro momento da nossa história político-partidária. Nunca. Eu estava até observando o que o Eduardo falou das questões de pesquisas. Eu não sou um analista, mas a gente olha essas pesquisas e eu acompanho, tanto quanto quem está nos vendo, e a gente pega uma pesquisa, determinado candidato tem uma rejeição altíssima. Eu vejo a rejeição como aquela pessoa que eu não vou votar de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo que esse determinado candidato tem uma rejeição altíssima, admitem ele como candidato para ganhar a eleição. Isso é uma mistura que eu não consigo entender. Se eu te rejeito, eu não te apoio. Como é que eu te rejeito e te apoio? Bem na linha do que tu dissesse, a impressão que eu tenho é que as pessoas, além de perderem o encanto, perderam o interesse pela política, e a não ser aqueles que têm vínculo com a atividade pública, eu acho que fico pensando assim, vá qualquer um aí, porque também nós já perdemos a esperança, não confiamos no que está aí, tanto isso serve para o governo federal como para muitos estados da federação. É um cenário que a gente vê que não tem lógica. Daí, se perder tanta coisa, porque não existe uma base ideológica. Para quê? Essa troca de partidos, infelizmente, virou uma rotina. Vários governadores trocaram de partido em todo o Brasil, senadores, deputados, teve alguns que trocaram na mesma semana ali da janela 3, 4 vezes. E o eleitor lá no fundo não está ligado nessa troca de partido. O eleitor vai começar a se mobilizar mais adiante. E esse fator das emendas, Armando, ele acaba sendo muito decisivo nos votos. O eleitor ele vai receber uma propaganda, o candidato a deputado tal destinou R$1 milhão para a Santa Casa da minha cidade, o outro destinou dinheiro para fazer um ginásio de esportes. E isso acaba sendo decisivo no voto. E enquanto os líderes partidários pensam nos seus interesses, o que vai garantir a reeleição, o aumento do número de parlamentares na Câmara dos Deputados, o que é um fator determinante para a divisão do fundo partidário, de dinheiro, eu fico constatando o número de problemas que eles deixam de abordar. Vamos voltar um pouquinho na história. A Inconfidência Mineira, que foi assinalada, ninguém falou sobre Tiradentes no dia 21, né? Não tem importância nenhuma, é um dia para descansar, não, é um dia para recordar que de cada 100 cruzados, que era a moeda da época, arrecadados no Brasil, 30 iam para a coroa portuguesa, 30% e os 70% permaneciam nas vilas. O Brasil era constituído por vilas. Hoje, de cada R$100 arrecadados, cada município fica com 20% ou menos, o Estado se aproxima de 30% e o governo federal fica, no mínimo, dependendo do ano, com 55%, e já houve ano em que o governo federal ficou com 66% do valor arrecadado. Será que isso não é um assunto suficiente para que, no mínimo, Senado e Câmara
dos deputados discutam o assunto? É justa esta distribuição? É justa a concentração de impostos em Brasília? Que resultados, que benefícios nós temos, já que o dinheiro é arrecadado nas cidades e migra até Brasília? Brasília redistribui, faz retornar em conta-gotas e dependendo dos interesses políticos do poder central. Então isso é uma anomalia de país subdesenvolvido, Krause, ou não? Isso é como a gente tem uma empresa e toda vez que um produto que a gente fabrica não dá certo, a gente aumenta o preço do produto ou obriga as pessoas a comprarem aquele produto. É o que acontece com o Estado brasileiro. Nós vamos aumentando o imposto, aumentando tributos, porque as ações de governança não dão certo e não chegam no eleitor. Cada vez que não chega no eleitor, me falta dinheiro e eu não tenho como produzir mais, eu aumento o tributo. Não é possível nós termos mais de 50% do que se produz em tributação, que não é revertido, porque se fosse, a questão não estava sendo discutida. Hoje, se a gente for detalhar, eu vou dizer assim, um posto de saúde numa vila, uma obra que não é das mais caras aí, na hora de R$1 milhão, entre a minha constatação representante do setor público de fazer um posto de saúde e abrir as portas, otimistamente 1 ano. Uma ponte, por mais simples que seja, que vai ligar uma região a outra da produção, que não precisa ser uma ponte cara, bota 3 anos. Tá? O projeto do projeto, a fiscalização da fiscalização, o gasto, até começar a obra efetivamente. A soma, e eu estou dando 2 exemplos, um da infraestrutura onde chega a nossa comida, que é uma ponte, outra da saúde pública. Se eu botar os postos de saúde e as escolas, a metade de qualquer governo de 4 anos é para alavancar. E como é que eu alavanco em 2 anos? Aumentando tributo e tomando dinheiro público. Então, cada vez mais, aquele que vai ser beneficiado, que é o cidadão, ele, além de ele não ser beneficiado, aquele ganho que ele vai ter futuro, ele só vale a partir da inauguração. O tempo que levou para fazer, ninguém conta mais. E isso é um prejuízo incomensurável do dinheiro público que se esvai. Sem contar que a gente anda por aí e volta e meia saem notícias que tu vê um pedaço de uma ponte que não tem os lados para alcançar a ponte. Sem contar estradas feitas pela metade, sem contar a 290 agora que vai parar por 3 anos, porque a concessionária alegou que ela precisa fazer estudos. Eu entendo que ela precisa fazer estudos e acho que precisa fazer estudos, mas será que o Estado não tinha outra forma de dizer para ela, vamos fazer o seguinte, tu vai mantendo, vai ajustando, mas tu vai diluindo para o cidadão, que é o cara que paga essa conta, não ser prejudicado. Não, porque o Estado não faz nada mesmo. Isto esse poder de resignação que eu não perdi, que eu queria, se eu pudesse, transferir para os brasileiros. Nós estamos pouco irresignados. A gente tinha que ser muito mais resignado para não permitir que isso acontecesse. Isso está virando natural. Isso é que me preocupa. Está virando um fato natural. Liens. E Armando, ainda tem uma questão muito preocupante, que é o pagamento de juros. Mais de 40% do orçamento da União é para rolar dívida. É uma fortuna. Com esse juro aí a 14,5%, são bilhões de reais. Mas aproveitando o gancho do Krause, gostaria de falar da duplicação da BR-290. A Federação fez um debate com o DENIT, mas o presidente da ANFRO, o prefeito de Itaqui, mas o prefeito de Quaraí. Uma situação que requer urgência de enfrentamento desse tema. Os argentinos que vêm para o Brasil em todo verão, que enchem
As nossas praias de turistas e do Brasil inteiro deixam recursos aqui na região. Eles vêm com estrada duplicada até a Passo de los Libres. Entram no Brasil até Porto Alegre, passando do Eldorado do Sul, com pista única. Aí acontece um monte de acidente, uma série de problemas. As mercadorias que chegam aos Porto Seco de Uruguaiana também, estrada única, causando prejuízos, atrasos. E isso também ocorre no Porto Seco de São Borja. Essa questão da BR-290 deveria ser um motivo de mobilização da classe política gaúcha, da classe empresarial, para que seja encontrada uma solução. É o único trecho do Brasil. De Natal à fronteira só tem um trecho que não é duplicado. Esse que fica no Rio Grande do Sul. Então eu vou dizer assim, todos os outros estados foram competentes e nós incompetentes. Isso é uma pergunta que tem que ficar. O único trecho da fronteira do Rio Grande do Sul é Natal. O prefeito de Itaqui falou lá, Leonardo Betim, que do lado argentino estão havendo investimentos em infraestrutura nas rodovias do lado de lá. O Paraguai também está fazendo investimentos em rodovias para atender os produtores, e nós aqui no Brasil com aquela região parada. Voltando à questão de juros pagos pelo governo federal para rolar a dívida, o placar jurômetro mostra que desde o dia 1º de janeiro até hoje já foram transferidos 141 bilhões de reais. Isso dá mais de 1 bilhão de reais por dia só de juros para rolar a nossa imensa dívida, lá que anda se aproximando de 9 trilhões de reais. Então isso é um absurdo. 141 bilhões é mais do que o orçamento para manter o governo do estado do Rio Grande do Sul, é mais do que a receita do Rio Grande do Sul durante o ano inteiro. E nós estamos recém, estamos na metade de maio. Isso mostra o absurdo. Claro que nem os partidos da extrema esquerda dizem mais que temos que cancelar, precisamos não pagar. Isso aí seria um desastre, um engessamento, seria o caos do país. Se instalaria o caos do país. A fome, a miséria, o absurdo, a quebradeira, não é isso. O que os governos não podem é aumentar a dívida. Esse é o problema. Porque essa dívida nós não vamos pagar. Isso vai ser pago pelas futuras gerações. Elas merecem, as futuras gerações que ainda nem nasceram, elas merecem receber esse triste, trágico legado. Eu vou admitir que todos os governos recentes aí, e eu não vou nominar ninguém, gastaram o que gastaram em nome do bem comum. Mas eu vou dizer assim, se nós não fizermos uma gestão para frente, nem que seja para equilibrar num espaço de tempo sem deixar de atender as pessoas, nós vamos paulatinamente diminuindo esse buraco e esse dinheiro vai ser aplicado no cidadão. O que não tem sentido é o dinheiro público que é retirado do cidadão virar dinheiro para juro bancário. Eu não tenho nada contra os bancos, eu sou a favor das pessoas, ainda sou, né? Próxima pergunta: quem terá mais força para dar a última palavra sobre a redução de penas para presos políticos ou uma possível anistia? O Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal? Respostas dos nossos comentaristas logo depois do intervalo. Voltamos com o programa Resumindo, que recebe o jornalista Eduardo Linhaes e o advogado e escritor Eduardo Batalha Krause para conversarmos, analisarmos assuntos de interesse público.
E um deles diz respeito à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o plenário analise ações, plenário do Supremo, analise ações que questionam a validade da regra. O ministro afirmou que é preciso esperar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ações apresentadas pela Associação Brasileira de Imprensa e pela Federação PSOL e Rede, que questionam a constitucionalidade da lei da dosimetria em relação às penas. E a pergunta que eu faço: se o Senado, por maioria, aprovou a lei da dosimetria, se a Câmara dos Deputados aprovou, por maioria, a lei da dosimetria, pode uma associação, por mais expressiva que ela seja, e a Associação Brasileira de Imprensa é uma entidade representativa dos jornalistas, da imprensa, pode partidos que têm representação no Congresso Nacional dizer que precisa ser discutida a constitucionalidade, a decisão do Senado e da Câmara dos Deputados não valem tanto quanto eles imaginam que valem? Krause. É uma resposta que eu fico me perguntando desde o fim de semana, quando o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão. O que é essa lei da dosimetria? Era simplesmente uma constatação, e não foi por maioria, por uma imensa maioria do Congresso, que as penas eram exageradas. E a lei propugnou genericamente, não propugnou especificamente para o João, para o Manuel ou para o José. Ela prevê, sem nenhum prejuízo a ninguém, a readequar essas penas, submetendo a uma regra que quem cabe julgar, quer agrade, quer não agrade, o Supremo Tribunal vai adequar uma regra para estabelecer esta diminuição de questões que foram reconhecidas. Se nós entrar no mérito se aconteceu o golpe ou não, nós vamos entrar numa outra seara. Tá? Esse golpe para mim nunca aconteceu. São 3 caras com a faca e umas bolinhas de gude resolveram invadir os Estados Unidos. Não saíram do bar. Tanto é que nada aconteceu. Mas vamos admitir que a pretensão ao crime tenha surgido da cabeça e essas pessoas têm que ser penalizadas. Esse tema da dosimetria passou a ser vez comum. Quando um parlamentar de qualquer partido não tem o seu voto acolhido, ele ingressa em juízo. Então, em primeiro lugar, nos acostumamos a ver a irresignação no Supremo. O segundo lugar, lamentavelmente hoje nós temos alguns ministros do Supremo com raiva do mundo. Eles não são julgadores que examinam a questão à luz do problema. Eles já vêm à afronta. O que vai acontecer com isso aqui? Comodamente, para agradar, e foi uma decisão para agradar, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu até o colegiado discutir esse tema. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Vai mudar alguma coisa? Nós dependemos de 10 ministros e se der empate, vai ficar por não sei quanto tempo, porque hoje falta um ministro para quebrar essa questão. E a pessoa que está presa, reconhecidamente, que a pena que ela recebeu foi altíssima demais. Essa que espere. A decisão podia ter sido outra. Ele podia ter acolhido e ir examinando caso a caso enquanto examinasse esse tema no futuro. Bom, se esse tema fosse grave ou gravíssimo, retoma o assunto. O que nós conseguimos é prejudicar todo mundo. E sabe-se lá quando será encaminhado pelo Executivo, pelo Presidente da República, o nome para preencher a 11ª vaga aberta no Supremo Tribunal Federal, depois da rejeição do indicado, o Messias. Acho que não acontecerá esse ano. Nós estamos chegando
Nós estamos no meio de maio, entrando em junho, entra o vazio do Congresso em julho, de julho a outubro não vai ter quórum, porque estão todos nas suas campanhas políticas. O Brasil que espere, que tenha paciência. É isso que vai acontecer. Aliás, o ex-ministro Fernando Haddad, hoje candidato em São Paulo, ele, em recente declaração, durante a entrevista, ele constatou o avanço da direita e da extrema-direita no Brasil, sobretudo entre jovens, como, no entendimento dele, uma realidade que exige o aprendizado político das forças progressistas. Ele destaca a necessidade dos partidos de esquerda aprimorarem a sua comunicação e a forma de dialogar com as novas gerações que hoje consomem informação diretamente pelas redes sociais. Você acredita que o surgimento entre os jovens de pensamento de direita, de extrema direita, é consequência das redes sociais ou de uma outra realidade que as redes sociais apenas são um meio para atingir os jovens? Concordo com a tua segunda opinião, Armando. As redes sociais deram voz, mas elas não são responsáveis pelo surgimento de pessoas de direita, de extrema direita. Talvez elas tenham se sentido mais encorajadas, estão indo para frente, se assumindo. A questão é que o mundo mudou muito rápido, as relações de trabalho mudaram muito. Hoje em dia, os sindicatos se enfraqueceram, o número de pessoas que trabalham sem ser seletistas é muito grande. As pessoas, os jovens principalmente, não querem mais pagar impostos, INSS, imposto de renda, porque eles não vislumbram que vão se aposentar. E a esquerda não captou esse eleitor ainda, esses 40 milhões de brasileiros que trabalham de maneira informal, os 13 milhões de MEIs que estão aí cada dia aumentando o número de MEIs, que são pessoas com outros interesses, que querem ter uma vida diferente. Se está certo ou não, a gente vai saber mais adiante. Mas o fato é que elas não estão ligadas a essa estrutura tradicional do sindicalismo, da vida de relação de trabalho antiga, uma relação de seletista. Elas estão buscando outra alternativa de renda, querem trabalhar no horário que desejarem. A gente nota, assim, pegando os aplicativos, que os motoristas fazem uns horários bem diferentes e eles estão adaptando a realidade deles, ao horário que eles possam levar os filhos nos colégios, possam fazer uma refeição em casa, trabalham mais em muitos casos, mas eles conseguem organizar a vida deles. E a esquerda não captou ainda esse eleitor novo, essa nova sociedade, e eu não acredito que fazer uma comunicação voltada para essas pessoas possa ter resultado, porque esse pessoal vive num outro mundo, é o mundo do trabalho, da luta pela sobrevivência, não vai estar seguindo orientação de lideranças tradicionais. Krause, não para de crescer a venda de carros chineses no Brasil. Quais serão as reações dos concorrentes? Eles vão ter que se modernizar. Eu não sou especialista em carro. Há meia dúzia de anos atrás eu costumava dizer que definitivamente eu não teria um carro elétrico. Hoje talvez eu tenha um carro elétrico por uma questão eu digo que eu sou disléxico e que é verdade, esse troço de botar um carro na tomada, que agora já não tem mais tomada, eles estão se autorregulando. O mercado dos automóveis elétricos, ele nos últimos 10 anos, ele cresceu tanto
tá? Ele se qualificou tanto que virou um fato normal. Sobra as demais empresas tradicionais acompanharem e produzirem ou com outro combustível ou com carro elétrico, alguma coisa do mesmo nível, senão vão tomar conta, porque já estão tomando. É a coisa mais... Hoje um carro... Eu vou dizer assim, é impressionante o número de Uber e táxi hoje elétrico. A vantajosidade que oferece. Então, ou troteia ou sai da estrada, ou as demais montadoras se vão buscar esse mesmo nicho de mercado, ou vão afundar. Armando, já aqui no Rio Grande do Sul, nos primeiros meses do ano, os carros elétricos foram os mais vendidos. Tem muitas vantagens. A questão é que são carros que já estão vindo com muita tecnologia. A China está com muitas indústrias, elas melhoraram muito a qualidade dos seus automóveis. E como eles estão precisando vender, eles estão inundando o mundo com um preço competitivo. Respondendo a tua pergunta, as indústrias vão ter que se adaptar, senão vão ficar de fora. Vamos a um outro assunto. Apenas 1 em cada 3 trabalhadores ainda está na jornada 6x1. Trabalhar 6 dias e descansar 1. Esta declaração foi feita pelo secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena, em entrevista dada recentemente na TV Senado. E o que ele disse? A jornada de trabalho com 5 dias de trabalho e 2 de descanso já é realidade no Brasil para quase 30 milhões de trabalhadores no mercado formal, com carteira assinada. O número é o dobro dos que trabalham na escala de 6 dias com apenas 1 de descanso. 2/3 dos trabalhadores já estão na escala 5x2. Cerca de 15 milhões ainda permanecem na escala 6x1. Claro, o Congresso Nacional discute esse assunto. A proposta é do Executivo, das bancadas da situação, e no ano eleitoral isso tem um efeito danado, né? Tanto a favor quanto os que são contrários. Mas a declaração feita pelo secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, que é uma autoridade que tem os números oficiais na mão, ele a mim surpreendeu, porque eu não tinha esse dado. E a ti, Krause? É uma coisa interessante, o mercado tem que se ajustar. E agora estão enfiando goela abaixo uma lei que atinge a todos indistintamente. A escala de trabalho, ela não pode ser enfiada goela abaixo, ela tem que ser ajustada dependendo da atividade econômica de cada grupo econômico que está desenvolvendo alguma coisa. A construção civil, hoje ela está resolvida. A hora extra, um pouco maior aos sábados e bem maior aos domingos, suplanta esse problema, porque as pessoas, os trabalhadores gostam de trabalhar porque ganham mais. Agora, eu não posso fazer uma lei que atinja a heterogeneidade indistintamente. Cada situação é uma situação. O que ele está colocando aqui, em verdade, já é uma realidade. Um grupo expressivo de mão de obra formal já tem essa escola. Como no mundo hoje, o meu filho chefia uma célula em Berlim, na área de tecnologia, que são 90 funcionários, ele não conhece os 90. Ninguém vai no local de trabalho, eles passam lá uma vez por semana, o resto do tempo eles trabalham nas áreas deles. Então, cada caso é um caso. Enfiar uma lei dessas goela abaixo é obrigar as pequenas empresas suportarem o que elas não suportam. É o pequeno bar, o pequeno restaurante, a pequena lojinha do shopping. Tá? Enfiar uma lei obrigando ela, vai acabar isso virando acordos individuais. Vão vender uma coisa que não vão entregar. Porque já é natural hoje as pessoas trabalharem um pouco menos de horário,
Ah, mas pontualmente aquele problema tu resolve aquele problema. Não é uma lei para resolver todos que vai resolver aquele. Tá? Então, eu vou dizer assim, é uma lei muito mais demagógica de alcance, porque o mercado já está trabalhando assim. Essa é a diferença. Nós estamos vendo uma discussão no Congresso muito mais política e de politicagem do que atender à necessidade efetiva do trabalhador. Liens, a isenção, muitas vezes os governos tomam iniciativas sem saber quais serão as consequências. E às vezes as consequências ficam até invisíveis. Mas aqui há um berreiro, porque a isenção do imposto de renda, o benefício para quem ganha até R$5.000, vai tirar 11 bilhões e 800 milhões de reais do Fundo de Participação dos Municípios. São dados da Confederação Nacional dos Municípios, apontando essa redução com a mudança do imposto de renda, porque sobre o recolhimento do imposto de renda, uma parcela de 22,5% vai para os municípios. Com a isenção até 5.000, são beneficiados os que recebem até 5.000, mas as prefeituras estão chiando aqui porque vão ter perdas pesadas. 11 bilhões e 800 milhões de reais no orçamento dos municípios pesa. Hein? Tu conhece bem. Eu acho que, Armando, essa perda é maior ainda, porque hoje o funcionário, o servidor, quando ele desconta a parcela do imposto de renda, o dinheiro fica com o município, fica com o Estado. Ah, tem mais esse aspecto. Então, acredito que ele vai causar um rombo maior para os municípios e estados, que já estão numa situação financeira muito difícil, muito apertada, e vão ter que enfrentar mais essa perda de arrecadação e o aumento de novas demandas que tem. Eu assisti uma palestra do Paulo Zilkowski num congresso da FAMURS em Torres. Ele fez um relato que muitas pessoas não prestaram atenção. Paulo Zilkowski é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Gaúcho. O que tem de projetos na Câmara de Deputados aumentando pisos de determinadas categorias profissionais. E isso sem ouvir os municípios, porque os municípios depois vão ter que pagar o piso dessas pessoas. Os municípios têm que ficar muito atentos, porque senão as despesas vão aumentar ainda mais. Estamos chegando ao final do programa, que tivemos a oportunidade de discorrer sobre vários assuntos de interesse público. Agradeço muito a Eduardo Batalha Krause, ao jornalista Eduardo Liens, e agradeço a todos os que nos acompanharam. Recebam um grande abraço e fica o convite para nosso próximo encontro. Até lá!